Galera, Verdão venceu o Vasco no Allianz 2-0. Bora dar uma olhada aqui no pós-jogo, pessoal do Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando, falando sobre a vitória do Verdão, uma grande atuação do Estevão, garoto joga muita bola, Veiga também jogou bem. Vamos acompanhar aqui, né, a mídia analisando, falando sobre essa partida, essa vitória. Créditos aqui na descrição, deixa o like. Mas agora bora pro vídeo, galera. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe, rodada do Campeonato Brasileiro. É assim, tem brasileiro, daqui a pouco tem Copa América, brasileiro junto. E a gente vai tocando o barco falando de um assunto de cada vez aqui. Hoje é o Brasileirão, que tem dupla liderança, né? Claro, nos critérios de desempate, o Flamengo é o líder, mas o Bahia tá ali também coladinho com os mesmos 17 pontos. Mas a gente começa falando sobre o jogo que fechou aqui essa noite de Campeonato Brasileiro, a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, jogando no Allianz Parque, noite de Estevão, Geode. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Uma ótima noite. Pois é, eu acho que assim, noite de Estevão, claro, ele foi o grande destaque do jogo, uma atuação impressionante, né? Talvez a melhor atuação dele com a camisa do Palmeiras, e ele já tinha feito outras grandes atuações, e chama a atenção que essa atuação aconteça justamente depois da saída dos outros dois garotos, né? Tanto do Hendrick como do Luiz Guilherme. Mas não foi só isso, eu acho que a gente teve um Estevão jogando em altíssimo nível, mas o Veiga voltou a fazer uma grande atuação, coisa que também não acontecia faz tempo, né? Foi um Palmeiras que jogou, para mim, a sua melhor partida no Campeonato Brasileiro. Foi, certamente. Um Palmeiras, não pelas 28 finalizações, porque o Palmeiras é, por incrível que pareça, o time que mais finaliza no campeonato. Mas esse mais finaliza não significava muita coisa até aqui, porque o Palmeiras não vinha jogando bem, não vinha criando oportunidades reais. E hoje só não aplicou uma goleada maior, porque o Léo Jardim foi um grande nome da partida também, para mim, rivalizando até com o Estevão em relação a ser o melhor em campo. Então foi um jogo do Palmeiras como há muito tempo a gente não via. É claro que é um motivo para a torcida do Palmeiras se animar e tudo mais, mas aí a gente precisa pensar também o quanto isso tem a ver com o Vasco, que é um Vasco que vem de uma goleada sofrida, histórica, para o Flamengo, seu arquirrival. Então, assim, claro que o Palmeiras foi muito bem, tem todos os méritos e a gente vai falar desses méritos, mas é um Vasco que vem agonizando, né, nos últimos tempos. E claro que estrear treinador antes de partidas contra Flamengo e Palmeiras é uma grande crueldade também com esse treinador. Claro, até entendo que por toda a questão do calendário, adiamento de jogo, não dava para você escolher muito, inventar aquela história que muitas vezes os clubes inventam, né, de... olha... Tá contratado, mas vai estrear só... Isso, porque tá faltando um documento. Não tinha como. Não dava para fazer esperando isso. o Flamengo e o Palmeiras para fazer isso. Né? E aí, acho que deu no que deu, nenhum ponto conquistado, mas no atual contexto do Vasco, jogando contra o Flamengo e contra o Palmeiras, era mais do que normal que ele não conquistasse nenhum ponto nesses dois jogos. E 8 gols sofridos nesses dois jogos, de um total de 19 sofridos pelo Vasco, é a pior defesa da competição, pior saldo, menos 12. A gente vai falar bastante também desse Vasco, mas no começo destacando a atuação do Palmeiras e também do Estevão, né, o André Kfouri, porque o menino está cada vez mais à vontade. O Jean, inclusive, destacando, né, a saída dos dois, fica o Estevão ali e ele... O Jean falou antes essa coisa de assumir a responsabilidade, né? Mas o Estevão assumiu mesmo com pouca idade e resolveu o jogo para o Palmeiras. Boa noite, amigos. O comportamento dele é desse nível, né? Eu também acho que ele até agora não tinha feito uma atuação tão completa e com tanta influência no resultado como a de hoje. A participação dele em 2 gols, né? Passe direto para gol. É o que a gente vê, ele com a capacidade e a leitura para fazer jogada individual e oferecer gols aos seus companheiros. Hoje aconteceu de novo. Mas é curioso porque ele ainda é um menino e ele ficou, né? Porque a venda do Hendrick é uma notícia velha, e já era velha a partir do momento em que todo mundo sabia que ele tinha data para ir embora. Ele já foi. Seleção e tchau. O Luiz Guilherme era aquele caso de será que dá para segurar? O Abel falou várias vezes, né? Será? Tal. Quando o Abel fala do assédio do Chelsea ao Estevão, ele falou, espero que só levem ele. E aí o Luiz Guilherme também já foi, não para o Chelsea. Esses são jovens que você sabia, e a torcida do Palmeiras sabia que ia ver por pouco tempo. Mas assim, é muito rápido, né?
E quando eles saem nessa quantidade, e é claro, a questão em relação ao Estevão é também uma questão de tempo. Sim, vai acontecer. Você falou, o Endrick tinha data para sair. O Estevão também tem data para sair. A gente pode até não saber ainda com certeza. É o jovem, quando você completar 18 anos. Não tem, é isso aí. Que vem, né? É aquele o tio Sully apontando o dedo. Exato, é isso aí. Só muda do serviço militar para a elite do futebol. É isso que acontece nesse caso. Então está na hora, né, de começar também, do ponto de vista do torcedor do Palmeiras, a aproveitar enquanto o Estevão está aí. E ele tem uma compostura, ele tem uma coragem para jogar, ele tem uma tranquilidade que não é... Tudo isso, a personalidade dele dentro de campo, tudo isso é anormal para a idade dele. É verdadeiramente impressionante. E hoje ficou claro isso mais uma vez. Talvez o Palmeiras já tenha saudade do que não verá, porque ele é diferente, ele faz diferenças e o Palmeiras hoje conseguiu encaixar uma partida que você pode dizer que não foi um encanto e tal, mas não houve dúvida em relação a quem seria o vencedor. E é bonito ver um rapaz da idade dele, um menino ainda, com esse impacto num time que tem tanta gente capaz de fazer diferença. O Endrick não gosta de comparações, ele já falou sobre isso, não sei se o Estevão gosta ou não gosta, mas na redação o pessoal gosta de umas comparações. Eu estava ouvindo durante o jogo, poxa, o Estevão realmente é no nível Endrick, parece que é no nível Endrick e tal. É ou não é, Birner? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, André, Calçado, aos fãs das fãs do esporte. Eu também não gosto das comparações. Mas você estava no meio delas. Eu ouço, né? Você estava lá, ainda bem. Estava na conversa. Ainda bem, porque são jogadores de características diferentes que se confirmada a capacidade ou se confirmado o potencial de ambos, terão seus nomes exaltados, sem que sejam necessariamente comparados. O que me chama a atenção desde quando foram lançados é que ambos trabalharam com o mesmo treinador no time de cima, mas o discurso do técnico foi muito diferente. O do Abel com o Endrick sempre pedindo paciência e o do Abel com o Estevão, encantado. Mais empolgado, né? Encantado, encantado. Muito Vamos ver o que ele vai falar daqui a pouco, né? Muito mais elogioso, citando a personalidade, colocando para jogar com mais facilidade do que colocou o Endrick. No momento em que, acho muito importante, porque a gente, por mais que o Campeonato Brasileiro tenha sido quase implodido pela Copa América, porque tem as lesões, os problemas tradicionais, o calendário, os gramados, as arbitragens e a Copa América, né, que muda muito o cenário, é extremamente importante para os favoritos pontuarem agora. A gente vai falar disso sobre o Flamengo depois, mas o Palmeiras hoje cumpre, não vou dizer que é a sua obrigação, mas o seu favoritismo contra o Vasco, muito por causa da atuação do jogador jovem. Né, que no final das contas o Palmeiras foi melhor o jogo inteiro, mas quem gerou mais lances de desequilíbrio foi o seu jogador mais jovem. Sim, ele fez toda a diferença. A gente estava vendo o jogo, a gente está falando de uma assistência e um gol, e o que ele fez durante o jogo. Para quem não viu o jogo, ele criou várias situações, teve outras oportunidades também de resolver o jogo. Sim. Brilhou a noite o Estevão. Por isso que gerou essa conversa lá na redação, né, Calçado? Você estava ali ouvindo, vai Calçado adora as comparações. Sabe o que é, cara? Tem no mundo hoje... E não é um cara a cara, né, A Calçado? geração desses garotos de 17 anos, 18 anos, ela é incrível. Todo lugar, você pega o Barcelona lá, o Barci e o Yamal. O Yamal está na Eurocopa, tem 17 anos. Você pega o Estevão também com 17 anos. As pessoas que estão próximas no dia a dia, as pessoas que trabalham diretamente com a formação desses jogadores, olham para o Estevão e enxergam um futuro. Você está falando de hoje, como você fala do Endrick hoje. Né? Daqui 5 anos, se ninguém tem essa bola de cristal. Exato. Você olha e fala, este ser tem o potencial de realizar isso aqui. E a do Estevão é muito grande. Quem trabalha com a categoria... Porque assim, é diferente você ver o jogo, você está lá vendo o jogo, sofá, tomando cerveja, comendo negócio, é uma observação. Você está ali só olhando detalhes profissionalmente, como os profissionais fazem, extraindo detalhes do como o jogador se comporta em determinado momento, em tal espaço, com 3 marcadores, como ele tinha, 3, chegando nele, ele está ali controlando a bola e... Cara, quantos jogadores fazem isso? Os jogadores, às vezes, dão um passe sem olhar, colocam a bola
sem saber o que está rolando, porque chega na linha de fundo. Ele chega mapeando tudo que está rolando e dá a bola no pé do companheiro. Então é muito legal de ver. Pena que a gente vai ver aqui no Brasil até o ano que vem. E depois, pela tela, pela nossa tela. Vai estar com a gente, pelo menos né? isso. Pelo menos isso. Esse é o nosso... É a maneira da gente curtir o jogador, né? A gente ainda vive nessa cena, mas olha o Palmeiras, né? Eu sei que o torcedor em algum momento vai fazer isso, mas não tem jeito. Endrick, Estevão, Luiz Guilherme, imagina isso, esses caras amadurecendo uma equipe dentro de uma equipe e como equipe de Recuar um futebol, pouquinho o Danilo. né? Pô, cara, ainda tem o Danilo. Tem o Danilo. Mas tudo bem, A realidade hoje, a acho realidade que- é outra. É que, assim, quando o cara é fenômeno, eu nem acho que isso talvez não se aplicasse para o Luiz Guilherme tão rapidamente, mas esses caras tipo o Estevão e o Endrick, é o que o André falou, você sabe que, assim, completou 18 anos, tchau. Você já não, acho que já nem tá mais, você nem trabalha mais com a hipótese do cara permanecer. ficar, né? Claro que não é o ideal, o ideal seria que você conseguisse manter esse jogador, como o Santos conseguiu manter, de certa maneira, o Barcelona, o Neymar. Antes de vendê-lo para o Barcelona. Mas abriu mão de dinheiro, né? Abriu mão de um bom dinheiro e também já faz um bom tempo, né? O Neymar está com 30 anos, quer dizer, eram outros tempos, não havia essa obsessão que talvez tenha surgido em relação aos jovens jogadores brasileiros, muito por conta do Neymar. Quer dizer, talvez o Neymar tenha feito com que caras como o Vinícius Júnior e os palmeirenses todos que a gente citou tenham saído tão cedo do Brasil, Rodrigo a mesma coisa e tudo mais. Mas falando da atuação do Estevão, acho que para ele também é importante pensando em lugar no time. Claro. Porque a gente lembra, o Palmeiras daqui a pouco, e claro que não é para já, o Dudu hoje ficou no banco, não entrou nem 2 minutinhos, aliás, abre parênteses. Acho que o Abel podia, né, aproveitar o estádio cheio. Pensei nisso. Tendo a Ia ser sexta legal. substituição, só dar aqueles 2 minutinhos para o Dudu entrar, ser aplaudido. É algo que acho que é importante também, esse clima que você gera num estádio de futebol, a empolgação com a torcida que vai querer ver o jogador de novo. Então acho que poderia ter feito isso num jogo em casa, tal, acabou não fazendo, mas fecha parênteses. Daqui a pouco o Dudu vai estar aí. Daqui a pouco o Felipe Anderson vai estar aí. O Veiga jogou muito futebol hoje, novamente. Bem, acordou. Então, assim, o Estevão atuar em alto nível é importante para ele se manter nesse time também. Porque, teoricamente, ele joga no lugar em que o Felipe Anderson mais jogou nos últimos tempos. Aberto pelo lado direito. Características completamente diferentes, né? Um é jogador que tem mais o passe, que tem a visão de jogo. O outro é um jogador de força no 1 contra 1. Idades completamente diferentes, mas são jogadores que atuam mais ou menos no mesmo espaço do campo. Jean, quem você acha que tem que tomar mais cuidado? O Estevão? O Veiga? O Rony? Porque o Felipe Anderson pode jogar em qualquer lugar, né? E no final das contas, o Abel tem que colocar em campo o time que torna o Palmeiras mais forte. Você abre mão de um talento que individualmente tem resolvido tanto o jogo assim. Para colocar um atleta muito mais pronto, e concordo com você, que tende a ser um dos melhores jogadores da temporada, porque eu acho que a contratação do Felipe Anderson é uma contratação enorme. Eu acho que tem mais jogadores que precisam olhar para isso com bastante carinho, óbvio. E não só o Estevão. É que eu tô falando, assim, é claro que o Estevão, inclusive, se ele mantiver esse nível de atuação que teve Caso hoje, mantenha esse nível, é lógico. impensável Não dá pra tirar, o né? cara sair do time. O cara não vai sair do time porque foi uma atuação muito, muito boa mesmo hoje. É claro que os favoritos a deixar a equipe são outros. Você pode falar do centroavante, seja ele o Rony, seja ele o Flaco, hoje foi o Rony, mas aí nem o Dudu e nem o Felipe Anderson costumam jogar por ali. Você pode falar do Lázaro, que hoje jogou como titular do lado esquerdo, e acho que tem feito boas atuações, mas aí acho que não tem nem muita discussão. É óbvio que com o Dudu voltando, o Dudu 100% tal, ele vai ocupar o lugar do Lázaro. Então, ali acho que não tem muita discussão. O Veiga bem não sai do time também. Por mais que, entendeu, ele não vivesse um bom momento, ele não sai do time também. Então, por isso que eu estou falando. Acho que a questão do centroavante é outra. Eu não sei se dá para pôr nesse pacote, sabe, Birner? Tá. Não sei se a gente pega esses Nem na quatro... rotação. Não tô falando para jogar de Isso. centroavante. Na rotação, ocupando, trocando quem entra na área, né? Aí não tem dúvida, né? O Rony, por mais importante seja para o Palmeiras, é um cara aplicado, um cara dedicado. Acho absolutamente injustas as críticas que ele recebe Concordo contigo. parte da torcida. Concordo muito. Mas assim, aí não dá para comparar com esses caras todos. A Sim, questão é fica que, difícil falando mesmo. desses 4, Estevão, Dudu, Rafael Veiga e Felipe Anderson, você não tem ninguém que joga, teoricamente, como centroavante, embora alguns já tenham feito essa função em outros momentos. É verdade. O Palmeiras hoje, que você falou do Rafael Veiga, né?
Mas um Palmeiras hoje, André, que assim, a paradinha para treinamentos e tal, parece que fez bem, né? Você tem a recuperação do Veiga, o Rony fazer gol é importantíssimo para ele, fazia tempo que não balançava as redes e é um jogador que vem sendo muito criticado pela torcida, questão de confiança e tal, fazer gol é importante. Mesmo que seja só, né? Mesmo que seja só empurrando, mas quando a fase está ruim, aquela bola ali, você consegue se atrapalhar. Mas ele é um jogador de serviços prestados. Sim, muitos. E é muito criticado pela torcida virtual, é bom que se diga, porque no estádio você não vê muito... Então, acho que é um jogo que serve também para dar uma recuperada em alguns jogadores. Piquerez, como jogou hoje. Piquerez, né, que também estava embaixo. Sim. A gente estava falando que o ano do Piquerez não vinha sendo tão bom, tão bom. Fez uma boa partida também. Então, a gente tem falado muito do Palmeiras individualmente que não tem correspondido. Então, o jogo hoje também levantou a bola desses caras. Eu também tenho a impressão que o Abel vai falar sobre jogar no Allianz Parque, a diferença que isso faz. Certeza. O Palmeiras segue invicto no seu estádio, né? 9 jogos, 7 vitórias, não é isso? Porque até então havia uma conversa sobre uma temporada estranha, porque o Palmeiras como mandante não é tão bom por causa dos jogos que o Palmeiras não só não venceu, como não empatou, perdeu, né? Na Arena Barueri. Coletivamente foi, acho que todo mundo concorda, a melhor partida do Palmeiras. Tem a ver com a fraqueza do adversário, o momento que o Vasco atravessa, a insegurança que o time do Vasco demonstra em campo, isso dá para perceber. Depois do primeiro gol, isso ficou muito mais claro. Inclusive com jogadores mais cascudos também. Muito mal, muito abaixo. Sim. E importante o Palmeiras fazer essa apresentação, voltar a ganhar como mandante na sua casa e afastar um pouco esse debate sobre a força do Palmeiras em 2024, jogando em casa. Allianz, não se discute, né? O que é diferente, como o time do Palmeiras em si se sente melhor, o torcedor tem muito mais vontade disso, nem se compara, isso também nunca foi discutido. Então acho que o Abel vai falar sobre isso e ele vai falar também sobre o que é o Palmeiras numa situação em que há jogadores para entrar no time, o Jean acabou de mencionar, um contratado e um voltando de lesão, e o que ele pode fazer com essas opções todas que a gente estava discutindo há alguns minutos aqui. O Abel ele não é um treinador de formações engessadas. As pessoas se referem a ele normalmente como técnico de um time que não se preocupa, falando romanticamente, com a parte estética, né, o aspecto estético do futebol. E talvez ele não se preocupe mesmo com isso. Mas é um equívoco chamá-lo de um treinador que promove um jogo insosso, que não utiliza jogadores fora do que seriam as suas funções, que todo mundo consegue enxergar sem muita proximidade com o futebol. Ele tem as ideias dele, as convicções dele, e certamente ele está pensando há muito tempo em como acomodar o Felipe Anderson e o Dudu e o Estevão e o Rony, o Veiga e todo mundo que... O Veiga faz uma temporada diferente do que é o normal, mas a gente ainda tem muito tempo em 2024 para ele retomar o nível e retomar a influência que ele tem no tipo de futebol que o Palmeiras pratica. Então, essa questão, o elenco do Palmeiras, tem alguns jogadores que não podem ficar fora. A diferença que o Felipe Anderson pode fazer, a gente não consegue calcular ainda. Né? E o Dudu é uma contratação. Porque desde agosto, não porque embora a gente ainda não saiba como o Dudu vai responder com a idade que ele tem depois de tanto tempo afastado, e como ele vai conviver com aqueles probleminhas que esses afastamentos tão longos sempre causam. Aí nós estamos falando de problema muscular, claro, até o cara retomar, mas ele é um jogador que conhece muito essa equipe, conhece o jeito como o Abel trabalha, deve estar morrendo de vontade de voltar a jogar pelo Palmeiras, fazer gols, assistências. Então, assim, é uma vitória que acho que coloca a temporada do Palmeiras num outro caminho a partir de agora. Outra perspectiva. Isso, num outro olhar. Certamente sim. Daqui a pouco tem o Abel Ferreira, a gente vai ver o Abel. Tá aí, galera, um trecho para vocês do Linha de Passe. Pessoal analisando a vitória do Verdão hoje contra o Vasco, 2-0. Poderia até ter sido uma goleada hoje à noite, né? O goleiro do Vasco pegou muito. Teve gol anulado também, uma pena, né? O golaço do Zé Rafael anulado. Mas foi uma vitória muito importante, uma partida em que o garoto Estevão jogou demais. Rafael Veiga também, que algumas partidas estava assumido. Hoje fez um bom jogo
legal demais, né? Ver o Palmeiras vencendo, mais 3 pontos no Brasileirão. E o Rafael Veiga também, né? Jogando bem. O Estevão jogando muita bola. O garoto é craque, né? Joga demais. E é manter, né, essa pegada para a sequência dos próximos jogos. Final de semana já vai ter jogo. Agora vai ter, né, essa sequência aí com uma sequência de muitos jogos, né, do Brasileiro. A Libertadores só vai ser em agosto. Copa do Brasil também não vai ter por esses dias. Ainda vai acontecer o sorteio para conhecer o adversário da próxima fase. Isso foi uma vitória importante, vitória para dar moral e confiança para a sequência dos próximos jogos. O Palmeiras estava precisando, né, de uma vitória e uma partida também jogando bem. É claro que tem muita coisa ainda para melhorar para a sequência, mas manter, né, essa postura e essa regularidade e principalmente, né, as vitórias, né, para a sequência dos próximos jogos que vem aí na sequência. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou do jogo. Valeu e até a próxima, galera.